E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu estava com saudades de fazer um vídeo recheado de boas notícias. E, gente, o dia de ontem, Ave Maria, hein? Primeiro tema do vídeo de hoje, CPI do dia 8, foi um baile. Os governistas patinaram. Quem diz isso é a própria imprensa. Saíram várias análises mostrando o despreparo, a incapacidade dos governistas de criar narrativa. Porque a verdade foi apresentada, o Vasquez atropelou do início até o fim, fora a participação dos deputados de direita. E, gente, isso tudo aconteceu ao longo de um dia que a Rede Globo montou uma mega operação para ajudar o Lula. Eu quero mostrar para vocês. Foi algo assustador que a Globo fez e não deu em nada, nada. Fracasso do início até o fim. E além disso, ainda tivemos vitórias como a aprovação do requerimento para chamar o Gonçalves Dias e o Saulo para bater um papo na CPI. Acho que a turma não queria isso. E nesse tema, ainda tem algumas noticinhas extras de Brasil para mostrar que o PT voltou daquele jeito. Aí depois eu quero falar com vocês sobre a imprensa, que ontem também passou vergonha. E algumas coisas que aconteceram, não quero adiantar muito, até falo. Uma envolve uma ministra e um passeio de moto. A outra, a história do Pix, né, do tributo do Pix. E por fim, CPI das ONGs. Mais um atropelo. Não só os 38 requerimentos que a gente comentou no vídeo ontem foram aprovados, como no total foram 57 requerimentos. O conjunto, né? O colegiado de senadores estão se mostrando extremamente competentes, posicionamentos contundentes e tem mais algumas coisinhas extras para a gente comentar. Mas vamos começar, que é para tempo de tudo, e hoje eu estou empolgado. Olha essa primeira notícia, a prova que o PT voltou, aquela notícia que petista nenhum consegue responder, consegue se explicar. Com a dispensa de revalidação para estrangeiros nos primeiros 4 anos de atuação, Senado aprova mais médicos. O cara pode vir, pode trabalhar por 4 anos sem provar que é médico, né? Na verdade, sem fazer uma revalidação. Ele apresenta lá o diploma e é isso mesmo, vida que segue. Renato fala assim, né? E lá se vai o Brasil novamente. E também, para mostrar que o PT voltou, Paulo Capelli solta essa linda nota. Ministro de Lula já supera 4 anos de Bolsonaro. No quê? Em gastos sem licitação. E é um ministro que tem um passado um pouco conturbado. Mas vamos dar uma olhada, ó. Escolhido pelo Dilma para comandar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Valdez Góes, o indicado do Alcolumbre, em apenas 6 meses de governo, em 6 meses, ele acumula mais despesas sem licitação do que as realizadas pela pasta nos 4 anos de governo Bolsonaro. E não é que ele gastou um pouquinho a mais do que Bolsonaro em 4 anos. Gente, é assustador. O atual ministro já gastou 510 milhões por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Em todo o governo Bolsonaro, em 4 anos de governo Bolsonaro, as despesas sem licitação da pasta somaram 99 milhões. 99. É menos de 5 vezes. Menos de 5. 99 vezes 5 dá 495 milhões. O cara já gastou 510. Mas vamos fazer o L. E fica pior. Mostra, esfrega na cara do petista quem é o Valdez Góes, o grande ministro do Lula. O ministro respondeu por fraude em licitação. O ministro que fez várias contratações sem licitação, ele já respondeu por fraude, mesmo tendo licitação. Ex-governador do Amapá, Valdez Góes, é filiado ao PDT e chegou a ser preso pela Polícia Federal em 2010, na Operação Mãos Limpas. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de fraudar de fraude em licitação. Os crimes de peculato e associação criminosa também constaram na denúncia. E ele ficou preso preventivamente por 10 dias. 7 anos depois, o STJ decidiu arquivar o caso. O STJ considerou que as provas apresentadas não foram suficientes para comprovar as acusações. E aí, se passaram mais alguns anos, e em 2019, o então governador do Amapá foi condenado pelo STJ a 6 anos de prisão. A perda do cargo ia devolver 6 milhões aos cofres públicos. E aí o Valdez Góes atrasou o pagamento a bancos de valores recolhidos na folha de pagamento de servidores que haviam tomado empréstimo consignado. E em 2010,
o ministro Toffoli suspendeu a ação, ele julgou que não era competência do STJ, né? Julgar o caso. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Antes de falar até da CPI do dia 8, acho que essa aqui é a última notícia assim mais geral, a CPI do MST aprovou o requerimento para levar lá o Stedley, o líder máximo do MST, e o José Rainha, que é do FNL, é um braço, uma espécie de braço do MST, foi até preso recentemente. A confusão promete, né? Os próximos dias no Brasil tem treta para dar, vender e emprestar. Aí vamos começar a falar sobre a CPI do dia 8, não sobre ela. No vídeo de ontem eu trouxe uma nota do Globo, onde o Múcio ele já destoava da visão do Dilma sobre existir um líder à frente, né, do dia 8, etc, e tudo mais. Só que a turma do Estadão foi um pouco, como posso falar, foi um pouco além, trouxe assim a fala mesmo do ministro, que mostra que é muito maior, né, a fala dele é muito mais impactante do que o Globo tentou vender. E vejam só, eu não acredito que nós vamos encontrar o verdadeiro responsável. Não vamos, porque ninguém mandou. Ninguém mandou. Foram agricultores aqui do Centro-Oeste que financiaram, foram donos de ônibus. É por aí que nós vamos chegar a várias pessoas responsáveis sem ter, assim, um grande líder. O moço está falando, ó, o que aconteceu no dia 8 foi um ato de vandalismo. Diversas pessoas insatisfeitas. Não tem um cara que mandou, foi insatisfação de um, com insatisfação do outro. Aí um deu uma ajuda nisso daqui, aí o outro deu ajuda nisso, aí deu ajuda nisso, aí deu ajuda nisso. Sei lá, foram umas 300 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas ao redor do Brasil, 100.000 pessoas que seja. Que foi aqui cada um fazer uma besteirinha, não assim, alguém condenou, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Que golpe é esse que não tem, sei lá, participação do exército, participação de outro poder que vai depor uma pessoa? Não. Cagaram lá no banheiro, zero número 2, aí a tia fala em vídeo, aí quebraram as cadeiras, quebraram as estátuas. Que golpe é esse? Um ato de vandalismo. E aí o Múcio diz, rapaz, essa CPI aí é movimento midiático. E eu acho que ontem ficou provado, porque eles podiam perguntar o que eles quisessem e eles não conseguiram tirar nada. Porque a verdade se impõe. A verdade é forte, hein? A verdade, na hora do vamos ver, é forte. Tanto que a imprensa tentou, e aí do meio pro fim do dia, só a Globo continuou batendo na tecla para ver se conseguia emplacar uma narrativa, distorcer o que aconteceu na CPI, e eles tentaram. Se vão conseguir, a gente ainda não sabe. Aí vejam só, CPI do dia 8. Começar por outro lugar, né? A gente falar do depoimento do Vasquez. Gonçalves Dias, ex-diretor da BIM, e coronel que sugeriu o golpe são convocados. Não só isso, né? Desculpa. Gonçalves Dias, o ex-diretor da BIM e também o coronel que sugeriu o golpe. Ou seja, Gonçalves Dias, o Saulo, aquele responsável por fazer o relatório, que fez e não constou as mensagens que foram enviadas diretamente para o Gonçalves Dias, e também o cara que estava trocando mensagem com o Cid. Todos os três tiveram os requerimentos aprovados. E eu quero ver. Ainda não tem data, a matéria que está falando, para a oitiva do Gonçalves Dias, do Saulo, mas eu acho, pelo que eu venho observando do comportamento do presidente da comissão, vem me surpreendendo positivamente. Eu espero que o Arthur Maia ele continue assim. Depois daquela primeira sessão que foi assim uma vergonha, que foram aprovados os requerimentos, que o Randolph tomou conta, fez, aconteceu, o Arthur Maia começou a dar uma melhoradinha. Tomou uma pressão nas redes sociais, e foi uma pressão bacana, que as pessoas estavam xingando ele, estavam pontuando de forma bem objetiva, bem clara. Ó, deputado, olha isso aqui, olha aquilo outro, preste atenção, lute pelo Brasil. Colocou o requerimento, fez uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Tem até um vídeo para mostrar, 2 vídeos na verdade, tem um vídeo. Aqui é uma fala apenas, o André Fernandes aponta mais uma vitória da direita, não dá para negar. Ele fala o seguinte, ó, a base do Lula, os lulistas, eles queriam cancelar as sessões da CPMI da próxima semana devido ao São João. Tentar dar uma acalmada, esfriar a temperatura. Agora que o caldo está engrossando pro governo, não, vamos acalmar. Registrei a nossa opinião contrária e o Arthur Maia acatou. Vai ter CPI, vai ter. Imagina os governistas, boa vontade, ganhando nada, passando vergonha para defender o Lula, sendo que tem festa em São João. Acho que o Lula vai ver algumas faltas. Alguns suplentes vão ganhar espaço. Aí, essa aqui foi uma fala que me surpreendeu positivamente, eu queria mostrar para vocês.
Ontem foi uma tentativa de impor uma narrativa por parte da Globo, um negócio nojento, nojento, tentando ajudar a Elisiane Gama e assim, destoando muito da relatora. O Arthur Maia falou o seguinte, ó. Porque ele negou de antemão no início que tenha feito operação para barrar os eleitores. Nós, da imprensa, no dia do segundo turno, noticiamos várias operações dessas. Ele não está mentindo? Ele não pode não fazer isso? Olha, Nós da imprensa, nós, né, nós, os jornalistas, noticiamos problemas no segundo turno. Ele está mentindo? Ele pode fazer isso? Olha a resposta agora do Arthur Maia para essa jornalista. eu tenho que me basear naqueles dados que ele apresentou e, naturalmente, que cabe a quem discordar dos dados que ele apresentou que faça esse tipo de levantamento. Mas eu não posso, obviamente, por uma informação da imprensa, alegar que alguém esteja mentindo. A gente sabe que tem muita fake news, que tem muitas notícias que não são confirmadas quando comparadas com os dados oficiais. Então, obviamente que o que a senhora afirma que é uma mentira, obviamente que existirão dados contraditórios, opostos, e isso faz parte. Isso não caracteriza tecnicamente que ele esteja mentindo. Ô, minha filha, você pode falar o que você quiser. É a sua narrativa. A gente sabe que tem fake news, tem notícias que não condizem com os dados oficiais. Então, assim, tu fala o que tu quiser, vai ter gente que vai falar o contrário. Se fosse o Omar Aziz... se fosse o Omar Aziz, a imprensa falou que Bolsonaro tá errado, o Omar ia falar, vocês que não sabem de nada, é muito pior do que vocês pensam. E essa é narrativa pra dentro. Mas deu errado. Deu errado pra turma do Lula. Aí, gente, fazendo um percurso ao contrário do que eu realmente faço, eu normalmente faço o seguinte, né? Eu mostro pra vocês um monte de coisa e eu gosto de fazer aquela recapitulação no final, coloco minha pequena listinha que eu monto, e dessa vez eu quis apresentar primeiro a lista e depois mostrar as notícias, pra vocês meio que já saberem o que a gente vai comentar. No dia de ontem, vou até começar por baixo, a Globo montou uma mega operação. Foi um negócio assim, nojento de ver. A Globo que não tá cobrindo nada do CPI do MST, a Globo cobre o seguinte, nossa, CPI do MST é um absurdo, né? O fulano Ciclano Beltrão não tá fazendo campanha própria, não, porque o MST é um grupo muito bacana. Olha só, a Miriam Leitão vai conversar aqui com esqueci o nome do cara lá, amigo do Stedley. Não, olha só, olha como o MST é bacana. Não, vamos botar ali o MST pra ir no Flow Podcast. Não, vamos noticiar como eles são bacanas, vamos falar de agricultura orgânica. É só isso. Só passada de pano e tentando desqualificar os membros da comissão que são contrários ao MST. Essa é toda a cobertura que a Globo faz. CPI das ONGs? Fala nada. Das americanas? Ai, essa daí não vai enfraquecer a amizade, né? Essa daí todo mundo tem que ficar quieto. Vamos ficar quieto. Deixa lá a turma das americanas. Só que aí a CPI do dia 8, essa que a depender do destino, pode criar mais problemas para Bolsonaro, que é o sonho da Rede Globo, ou pode mostrar algumas coisas que eu acho que o Lula vai ficar chateado, e aí a Globo não quer de jeito nenhum, né? Não pode deixar painho sem apoio. Aí agora a Globo entrou, não foi com os dois pés não, foi com os dois pés, os dois braços, trouxe a família, o cachorro, o papagaio, o periquito, tudo que podia, o que não podia. Eu vou mostrar para vocês. Mas eu botei, ó, só no dia de ontem, olha a coincidência. Quem foi depor? O Vasquez, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro. Quem a Globo News levou para bater um papo e entrevistar? O atual diretor da Polícia Rodoviária Federal. E para falar do Vasquez. No dia do depoimento do Vasquez. A Globo não quer saber de segurança pública. Não vou nem falar o que a Globo gosta. Não quer. Mas não te levou a polícia. Porque a polícia tinha espaço? Porque era para atacar a polícia. Aí tem espaço. Aí a Globo bate palma. Aí saíram algumas notas ao longo do dia. Além de não conseguir emplacar a narrativa, a Globo fazia a matéria o seguinte, não, olha só, o Vasquez, ele está sendo investigado, tem essa investigação aqui contra ele, tem essa investigação. Tá, mas teve alguma prova que ele é culpado, ele só está sendo investigado. Ser investigado hoje é o que? Ele é culpado? Porque se a gente for falar só de investigação, tem umas pessoas aí que a Globo deveria também falar que estão sendo investigados. Mas tudo bem. E além disso, pessoal, a Globo ontem montou um estúdio lá no Congresso
Pra tentar ajudar, pegar assim, foco, pegou a Elisiane Gama pela mão, vamos aqui, minha filha, vamos botar aqui as mulheres do teu lado, vamos tentar ajudar, emplacar a narrativa. Isso aí foi só a estrutura que eles montaram, fora as narrativas que a gente vai ver também. Aí, além disso, a prova cabal que ontem foi uma derrota, foi um fracasso pra turma do Lula. Botei ali, ó, primeiro, o UOL escancarou o fracasso do governo, uma nota odienta do Kennedy Alencar. A Globo News fala da força da oposição, vou mostrar pra vocês o que foi que aconteceu. A Lene Cantanhede afirmou com todas as letras que o Vasquez foi bem, mas ainda assim tentou emplacar uma narrativa. Em tom de derrota, aí foi o Globo, não a Globo News, reporta que os senadores não foram incisivos o suficiente, segundo a ala progressista da Polícia Rodoviária Federal. E a Folha diz que os lulistas patinaram. Então vamos dar uma olhada. Tentei aqui colocar mais ou menos em ordem cronológica. Aí você vê, ó. Aí quem tava lá? Olha, o amigo do Dino. Diretor da PRF, Fernando Oliveira, sobre operações de fiscalização em determinadas regiões durante as eleições. Não me lembro de ter visto algo similar, meu Deus. Pessoal, vem cá. Vocês querem me fazer acreditar que o grosso da população, grande parte da população, ou então assim, o número que vai fazer diferença pode ser impactado porque tem operação nas rodovias? Eu acho que assim, que o grande e grosso, o número que pode impactar no resultado final de uma eleição são de pessoas que já vivem em uma determinada localidade. As pessoas que trafegam por rodovias, eu acho que é uma parcela mínima. Eu acho. Posso estar muito enganado. Eu acho que se você pegar todo o Nordeste, todo, do início até o fim, meu amigo, eu não acho que teve 100 mil carros parados. Que 100 mil carros parados pelo efetivo da Polícia Rodoviária Federal de todo o Brasil é algo assim inacreditável. Se tivesse, será que seria suficiente? Mas não, o importante é emplacar a narrativa. E quem desmontou essa narrativa sobre a operação foi o Felipe Barros. Eu não coloquei aqui para um vídeo de 10 minutos, mas recomendo vocês irem na rede lá dele dar uma olhada, né? O deputado Felipe Barros. Aí depois, tá aqui. Acredito que com novos direcionamentos, a Polícia Rodoviária Federal volte a ser o que sempre foi. Uma instituição de Estado a serviço da sociedade. Pronto. A Polícia Rodoviária estava a serviço de quem, cidadão? Estava a serviço de quem? Não, porque sentia a influência dos bolsonaristas. Bom, a Polícia Rodoviária Federal, eu acho que ela nunca esteve tão a serviço da sociedade como foi no governo Bolsonaro. E eu falo isso com base em duas coisas. A primeira, as apreensões recordes de substâncias ilegais, ilícitas. Bateu recorde. Segundo ponto, o governo Bolsonaro mudou o escopo de atividade e permitiu que a Polícia Rodoviária Federal também combatesse o crime. E não só nas rodovias. Eu acho que isso é estar do lado do povo. Combater o crime, segurança pública. Discurso histórico de Bolsonaro. Então, eu não sei o que ele quer falar, né? A não ser que a narrativa para a Rede Globo, quem sabe aí a classe média alta do Leblon, de Copacabana, que assiste, né? Aquela galera meio afetada, porque, meu Deus do céu, né? A Andréa Sadi com aquele zóio tudo maquiado, aquela cara dela de escândalo. Meu Deus, o que está acontecendo? Informação aqui exclusiva do Estúdio Z, olha só. Militância, né, do início ao fim. Aí, como eu falei para vocês, a Globo montou um mini estúdio lá no Congresso, ó. Entrevista com Elisiane Gama. Ele diversando, mentindo, tentando desviar o foco principal da pergunta, às vezes se fundamentando em palavras muito pequenas para tentar não responder, diz a senadora Elisiane Gama sobre o depoimento do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Aí quem quer, né? É narrativa. Mas estava lá a Globo tentando apoiar. A Globo que não cobre nenhuma CPI, não saiu nenhuma única matéria no Globo, ou na Globo News, ou nos outros veículos da Globo. Pelo menos eu não vi nenhum. Por exemplo, os comentários da turma da direita. Nada. Zero. Só teve espaço para Elisiane Gama. Teve lá pro... Não é Reginaldo Corrêa, não. Rogério Carvalho, do PT lá, porque ele bateu boca com o Esperaí a mim. É só isso que ganhou espaço, né? A Daniela Lima lá, também a CNN, falando, meu Deus, olha só o que aconteceu. Aí falas... Tem uma fala. A turma do Globo tá querendo acusar aí, né? Basicamente o Éder Mauro de machismo. Foi a única coisa que tem aí sobre a turma da direita. Só.
uma verdadeira espiral do silêncio para manter a população cega diante de tudo que está acontecendo. E essa porcaria é uma concessão pública. Devia logo colocar o nome, TV PT. Muda logo, pega ali no meio da Globo, bota uma estrela do PT e para de disfarce, tira a máscara, que tá um absurdo, a cor até já vermelha. Aí vem a Helene Cantanhede. Ela disse que Vasquez se saiu bem na forma. Se ele saiu bem, perderam, mas não no conteúdo. Não saiu não, saiu não. Tá bom, ele só na forma, né? E todo mundo vai tentar acreditar nela. Estava seguro, falou bastante, parecia convincente, ele foi convincente. Tá com a verdade debaixo do braço, mas contra fatos não há argumentos. No conteúdo, o depoimento dele é um fracasso total porque contradiz a realidade. Qual a realidade? Não tem, não fala. É a fala dela, ela fala só de jargão, de frases de efeito pra falar que ele está errado. Ele tá errado porque ele tá errado porque eu tô falando que ele tá errado. É isso aí. Cadê até aqui, ó? Isso aqui se chama, cadê, ó? Delírio jornalístico. É isso que aqui a Helene Cantanhede tá fazendo. Mas vamos continuar. Aí, a Folha de São Paulo deixa claro mais uma vez. Derrota. Governo arma a defesa na CPI, mas não mostra o que fará com a bola. Aliados de Lula patinam em primeiro depoimento e exibem começo morno na comissão. A bancada governista patinou no depoimento do Vasquez, gastou tempo demais para expor a afinidade óbvia dele com o Bolsonaro. Não, aí chega assim, não. E você sabia que tal empresa tem vínculo com Donald Trump? Para os negócios assim que a turma botava a mão na cabeça e falava, meu Deus do céu, velho, o que é que essa relatora tá pensando? Não, qual é a sua formação? Essa foi uma das perguntas que eu acho que a Elisiane Gama se arrependeu. E quando perguntou, você é formado no que com a sua formação? Ela vai falar, eu sou formado em administração por tal universidade, eu sou formado por economia em tal universidade, eu sou formado por direito em tal faculdade, tenho 3 formações, e aí eu tenho um doutorado não sei o que, eu tenho 7 pós-graduações, eu fiz todos os cursos da Polícia Rodoviária Federal, eu tenho um curso na SWAT, eu tenho isso, tenho aquilo outro, foi mais 2 minutos de atropelo. E a coitada ficou assim, aí depois ela falou, e quem que bancou tudo isso? Eu. Moço. Petista não consegue entender isso, né? Acho que petista não é petista, nada do PT. Mas é de esquerda, né? A turma da esquerda não consegue entender que pessoas, às vezes, podem valorizar a educação ao ponto delas bancarem a educação para si. O comum na esquerda é o quê? Aparecer um ongueiro, muita gente boa, para patrocinar os teus estudos, tuas bolsas, né? Tipo um Pessoal Site Foundation da vida. E aí, os governistas demoraram para martelar provas de direcionamento político nas blitzes da corporação do segundo turno. É tudo que a imprensa tem, é tentar emplacar a história que as blitz, né? Meu Deus, as blitz. Gente, a blitz fez tanto efeito que Painho foi eleito, né? O ex-diretor usou ferramentas conhecidas e conseguiu escapar do aperto. Precisa ler o resto da nota? O ponto aqui é entender ele se saiu bem ou não. O Dilma perdeu ou não perdeu. E o Dilma tá lá, né? Viajando, né? Tá lá. Foi dar a bênção pro Papa, né? Foi abençoar o Papa, porque ele é um homem santo. Aí o tempo foi passando, como eu falei pra vocês. A Globo não desistiu. Depois de não conseguirem nada... Gente, olha só. Vocês conseguem entender, isso é bem... Tem que ser óbvio, que se tivesse acontecido um único momento, pode ser 10 segundos, pode ser 20 segundos, pode ser 1 minuto. Podia ser um vídeo de 10 minutos. Se tivesse um único momento que fosse uma espécie de bala de prata, estaria toda a imprensa brasileira hoje comentando sobre isso, iriam ser capa dos jornais. E não, a imprensa tá calada. Tá puxando a orelha do Lula, da base governista, porque não teve nada. Em quase 15 horas de depoimento, não teve nada. Não teve matéria especial do Jornal Nacional para mostrar porque eles não conseguiram nada. Com toda a força, toda a mega operação da Rede Globo, não conseguiram nada. Foi um fracasso. Aí tá ali, ó. Apuração da Camila Bonfim. O TRE do Distrito Federal investiga a omissão do Vasquez. Ó, tá investigando. É investigado. Vamos dar áreas aqui que ele é um bandido? Um inquérito que tramita sob sigilo foi instaurado no âmbito da Justiça Federal, mas... houve decisões de enviar o caso da Justiça Eleitoral e está em fase de diligências.
Tenta dar ares, né? Vamos falar que é um bandido, vamos tentar dar a entender que ele é um bandido. Meu Deus do céu. Que doença! Esse jornalismo da Globo. Aí vem, Ana Flor. O que a gente está vendo é uma oposição que não está dando sopa para o governo. Silvinei só teve aquele desempenho porque estava protegido. Meu amigo, a comissão tem 20 pessoas para o governo. 20. Aí tem lá uns 10 à direita. Que é a única coisa que a turma pode falar, sei lá, 5 minutos. Quem tem tempo de líder fala um pouquinho mais. Que proteção é essa, rapaz? Proteção de quê? Foi o quê? Não, foi a justiça, falou que não podia fazer algumas perguntas. A justiça deu um habeas corpus pra ele ficar assim. Que proteção é essa? É só narrativa essa porcaria que é concessão pública. Aí vem. Olha essa análise. Essa foi a audienta com várias afirmações que eu acho que o Vasquez devia analisar o que está sendo dito aqui nessa nota e a depender, né? A depender, chamar o Kennedy Alencar para bater um papo. Em alguma esfera aí, né? Questionar, formalmente, falar, jornalista, você mantém isso daqui porque pode configurar, às vezes, como injúria, calúnia. Mas assim, ó, Planalto avalia que governistas foram mal na CPI e vai intervir na comissão. Sim, óbvio. Não conseguiram nada, não tem nada na imprensa. É só matéria assim, meu Deus, estamos desesperados. O colunista Kennedy Alencar afirmou durante o programa Análise da Notícia de hoje que o governo fez uma avaliação negativa da atuação da base na CPMI e que investiga os atos, né? Ele afirmou que, na opinião do Palácio do Planalto, os governistas foram incapazes de emparedar o ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasquez, e por isso haverá uma intervenção na estratégia de inquisição. Planalto avalia que governistas foram mal na CPI do dia 8. Aí veja, ó. Interferência política e aparelhamento. Aqui não tem pergunta, é só afirmação, ó. Silvinei Vasquez aparelhou a PRF de uma forma que o órgão se tornou um dos mais fortes do bolsonarismo. Isso é afirmação. Não tem ponto de interrogação. No segundo turno, o órgão, seguindo o mapa elaborado pelo Anderson Torres, realizou uma operação que teria tentado atrapalhar a votação no Nordeste, onde Lula tinha larga vantagem de votos sobre Bolsonaro. Abre aspas. Silvinei usou a instituição do Estado brasileiro para tentar golpear a democracia e por isso ele está na CPI dos atos golpistas. Que ato golpista, rapaz? Toma vergonha nessa cara. Faltou pouco. A relatora, Elisiane Gama, fez perguntas sobre a formação acadêmica de Silvinei e também para quem pagou seu mestrado e um processo de agressão física. Para Kennedy, faltou foco nas perguntas, uma vez que o interesse da CPI era a tentativa de Silvinei de tentar melar a eleição em 2022. Também faltou articulação política. Além de falta de estratégia, o preparo dos governistas para explorar as ligações de Silvinei com Bolsonaro deixou a desejar. Talvez não tenha ligação. Talvez seja só um cara que foi indicado e estava comprando o trabalho dele. Os membros da CPMI não souberam rebater as mentiras do ex-diretor da PRF. Não, talvez ele falou a verdade, né? E aí não teve como emplacar a narrativa. Talvez não teve, né? Que mentira, Kennedy. Acorda, cidadão. E por isso haverá uma tentativa do Palácio do Planalto de treinar melhor os deputados e senadores. Beleza. Diante da falta de munição dos governistas, o deputado federal Éder Mauro gritou. Ele gritou com a Elisiane Gama. E o deputado Arthur Maia acabou aliviando para o Silvinei. Por que ele gritou, gente? A oposição conseguiu aprovar a convocação do ex-ministro Gonçalves Dias? A situação era colocar o ex-ministro de Lula na defensiva e expor sua incompetência? Para Kennedy, não houve cumplicidade do militar. Não houve. O Gonçalves Dias não fez nada de errado e o país e o governo sofreram uma tentativa de golpe, né? É o golpe do cocô. A tia cagou no banheiro aqui, agora então o golpe. Vai chegar lá, o cara vai desmaiar com o cheiro da bosta. É só isso que pode. É um absurdo. Aí eu lembrei que era o Kennedy Alencar. Quero mostrar pra você. Esse aqui merece ser relembrado. Uma pequena coisinha, Kennedy. Mas não é me processando, não, que você
Porque eu só tô lendo a notícia e você já perdeu no passado, né? Você vê, ó. Olha essa notícia que bacana. Foi publicada em 27 de abril de 2015. Tesoureiro de Dilma repassou 16 milhões em 2015, não é 16 milhões em 2023, a gráfica fantasma de dois irmãos de Kennedy Alencar. O cara que escreve, tá aí nessa nota aí do Alvo. Irmão dele, dois irmãos dele, viu? Veja a continuação deste caso com os números atualizados no post. Os fantasmas da gráfica estão no Globo. Você acredita em fantasmas? Edinho Silva, tesoureiro da campanha da Dilma em 2014, repassou mais de 16 milhões a uma gráfica fantasma de Beckenbauer Rivelino de Alencar e Miller de Alencar, irmãos do jornalista governista, gostei desse nome, né? Jornalista governista Kennedy Alencar. Já era governista lá atrás, é governista de novo, passador de pano pro Lula. Aí quando saíram essas notas, o que foi que ele fez? Ficou puto da vida. E aqui você vê já a repercussão no tempo futuro. A Veja não feriu honra ao informar a relação de irmão de jornalista com o PT. Ficou afetado, falou com um absurdo, como assim me colocar meu nome na nota dessa? E rapaz, aí o Migalhas, 2 portais aqui do âmbito jurídico, ó. O antagonista não indenizará jornalista Kennedy Alencar por citá-lo em matéria. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa é a turma que tá puta da vida porque o Vasquez mentiu e os governistas não conseguiram desmenti-lo, né? Não é que ele falou a verdade. Aí, como eu falei pra vocês também, lá vai a Globo. Isso já é final da noite de ontem. Agentes da PRF veem senadores pouco incisivos em depoimento de ex-diretor da CPI. Aí você vai ver, né? Uma ala mais progressista da PRF. Olha que bacana, né? Aí que pode ter. A turma fala tanto, né? Não, olha só, as instituições estão sendo capturadas pela ideologia, tem que servir ao Estado. Mas aqui pode porque é de esquerda. Se é de esquerda, é do bem, faz o L. Está do mesmo lado da Rede Globo. E eles perderam. Meu Deus do céu, que coisa nojenta. Eu quero ver o que a Globo vai fazer nos próximos dias. E sobre ela, ontem eu vi um vídeo que eu falei, rapaz, esse aqui tem que estar registrado em todos os anais da história do planeta. Todo brasileiro deveria conhecer isso daqui. Até porque acho que tem muito a ver com o momento atual, com o dia 8, com o que aconteceu no governo Bolsonaro, o que pode vir a acontecer, quem sabe no futuro, vai que as pessoas resolvam ir para as ruas se manifestar contra o governo. E, gente do céu, um rapaz chamado Henrique Soldani, ele desenterrou uma pérola. Mas isso aqui é, meu Deus do céu, isso aqui é o ouro do ouro do ouro do ouro. William Bonner, né? Basicamente é um cara que chama Lula de pai. Tá ali, na época era Patrícia Poeta. Eu acho que é Patrícia Poeta, né? E ele fala assim, ó, veja quantas camadas de cinismo e manipulação num pequeno trecho do Jornal Nacional de 2013 que mostrou as manifestações pedindo impeachment de Dilma. Na época, apoiada pela Globo. Vejam só. Teve até fogo na manifestação. Vamos ver se o William Bonner vai falar que teve ato antidemocrático. Vamos ver se ele vai criticar algum manifestante. E vamos ver, e vamos tentar imaginar se fosse a manifestação da direita. Mas escuta isso aqui. Das cidades brasileiras, das capitais estaduais brasileiras. E isso que você está vendo agora são imagens de Brasília, ao vivo, do edifício do Palácio do Itamaraty, onde alguns manifestantes, um grupo pequeno de manifestantes, tentou forçar a entrada através dessa rampa do lado direito, que é uma rampa que, como o repórter Vladimir Neto explicou, é utilizada normalmente para a entrada de veículos com autoridades que visitam Itamaraty. Esses manifestantes se aproximaram demais da entrada, atiraram alguma coisa ali, chegaram a provocar fogo. Esse fogo foi combatido por policiais. Manifestantes atiraram uma coisa. Chegou a pegar fogo, gente. Manifestantes. Não é vândalo, não é golpista, não são antidemocratas, são manifestantes. Só pegou fogo. Oi, que lindo, hein, Bonner? Nossa, só faltou falar que era fogo de artifício. Mas vamos continuar.
A cena lamentável de um carro de uma emissora de televisão sendo queimado. Nós já tivemos, como você bem lembrou, um outro caso essa semana. O que é mais triste nisso é que o trabalho da imprensa é exatamente para dar voz às reivindicações de todos os manifestantes, o que a maioria absoluta dos manifestantes, inclusive, reconhece, e, infelizmente, algumas minorias, alguns grupos mais radicais decidem invadir uma prefeitura, como você acabou de mostrar com o nosso repórter em Belém, ou decide botar fogo num carro de reportagem, de alguma maneira tentando intimidar o trabalho da imprensa, que está fazendo um trabalho de um serviço de utilidade pública. No Rio de Janeiro, nós... Olha só, gente. Era só uma minoria. Era só a minoria que estava tentando colocar fogo. A grande maioria eram pessoas boas, bacanas. E a imprensa só está aqui para mostrar o que vocês estão protestando. Você consegue ver esse comportamento? As manifestações a favor de Bolsonaro durante 4 anos foram pacíficas. Mas bastava ter uma pessoa com cartaz. Um cartaz falando alguma maluquice, que a Globo dava um foco, um zoom, que tu só conseguia ver aquele cartaz e falava, aqui é tudo golpista, é tudo antidemocrata. E essa carniça é concessão estatal. Mas vamos continuar. Temos o Paulo Renato Soares com informações da manifestação neste momento. Paulo, a gente tem visto imagens ao longo de toda essa transmissão que a Patrícia Poeta veio acompanhando nas últimas horas, imagens de violência. A gente sabe que a orientação original dessas manifestações todas é pacífica, esse... Não, a gente tá vendo aqui violência, né, para vários lados, mas a gente sabe que a orientação original é pacífica. Oh, meu Deus do céu. Eles só não conseguiam falar aquela black bloc, né? Que é a turma de esquerda, extrema esquerda. Ô, Bonner. Gente, esse vídeo é uma pérola. Mas, nossa senhora, vamos continuar. O objetivo dessa manifestação. Mas é fato que em todas essas manifestações, em quase todas, quando acontece um ato de violência, ele se dá porque há grupos infiltrados ali. Faz exatamente com este princípio. Então não adianta, não é possível, não é correto misturar as coisas, mas é nossa obrigação também denunciar essas pessoas que estão ali atrapalhando uma manifestação. Não é correto misturar, porque, gente, a manifestação não tem como toda ser malvada, né? Então quando tem um infiltrado, rapaz. Essa aqui era a porcaria da Rede Globo em 2013, porque queria derrubar Dilma. Tava tudo esquematizado. Mas, meu Deus do céu. Aí agora vem esse peitista hoje em dia mamar a Rede Globo. Por quê? Porque agora a Globo apoia o Lula. Agora a Globo é do bem. Não, agora a Globo é bacana, agora a Globo é nossa. A Globo não é mais golpista, o Lula vence, a festa na redação. Essa era a Globo. Essa é a Globo. E por que o Lula? Porque o Lula é a opção. Bolsonaro inelegível? Eu acho que o Bolsonaro vai ficar. A legislação tem mais 15 depois. Eles não querem Bolsonaro. Pra mim, se o Bolsonaro ficar inelegível, o Lula que se prepare. O Alckmin vai começar a se descolar. A Globo vai olhar o mercado. Não, vamos começar para o Alckmin, né? Porque, irmão, se o Lula perder, que se até para outro, não é mais Bolsonaro. Não vai ter ninguém como Bolsonaro nesse país. Já tá difícil, eu fico até me perguntando, será que o Bolsonaro vai ter um cara que mesmo que ele apoie? Não, esse bicho vai ser cabra da peste igual a Bolsonaro. Difícil. Acho difícil. Aí o Henrique fala assim, ó, todos sabiam na época que algumas minorias que atearam fogo eram de extrema esquerda, mas isso não era mencionado. A medo de mais represálias? Bom, bem diferente de manifestações atuais em que a Globo fazia questão de destacar que eram formadas por bolsonaristas de extrema direita. Bonner disse que cobrir as manifestações era um serviço de utilidade pública, mas durante os últimos 4 anos a emissora ocultou vários atos importantes, como em 2020 na Paulista, que foi marcado por uma faixa da largura de um lado da avenida que dizia Fora Maia. Bonner disse que a violência não representava as manifestações. A gente sabe que a orientação original dessas manifestações todas é pacífica. O mesmo argumento não serve para a defesa dos manifestantes do QG que estão presos, acusados pela própria Globo de praticarem terrorismo. E aí no final ele coloca um vídeo comparando 2 manifestações da era Bolsonaro, uma da esquerda e outra da direita, na época da pandemia. Esse vídeo eu não vou dar play, mas eu mando para você lá no Telegram, para você ver os dois. Vê aí, para tu ver o absurdo que não é. Voltando para os dias atuais,
para mostrar toda a parcialidade da imprensa brasileira. No dia de ontem, né, a Aniele Franco foi passear de motoca sem capacete. Assim, na boa. Eu não tô nem aí. O problema é a hipocrisia. Você vê aqui, ó, a Elisa postou um antes e depois. Não, um depois e um antes, né? Ela não colocou na ordem cronológica. A imagem da direita que é de antes. Você tá no dia de ontem com a Aniele, o Metrópolis fala, ó, não, a ministra Aniele Franco foi vista dando rolê de moto no Complexo da Maré. A visita fazia parte de um plano de escuta com organizações, coletivos e lideranças para dialogar sobre melhorias no acesso a políticas públicas. Pronto, só isso. Não tá recriminando nada, não tá falando que está sem capacete. Não, tá de boa. Já com o Bolsonaro, ao inaugurar uma ponte sobre o Rio Madeira, o presidente Jair Bolsonaro acelerou com a moto sem usar capacete. Além de perigosa, a atitude é considerada infração gravíssima com pena de multa e suspensão do direito de dirigir. E o que eu achei engraçado é que no vídeo ontem eu dei esse exemplo, como não cobriam nada de Bolsonaro. Se não foi o vídeo ontem, foi de anteontem. E aí acontece isso daí. E eu falei do caso, eu falei, Bolsonaro tinha que andar sem capacete pra chamar a atenção e a turma publicar. Porque eu falava, o Dilma vai inaugurar a coisa no Pará, aí é notícia em tudo que é canto, olha só, o Dilma vai entregar a obra, que a obra... Meu Deus, olha. Aí vem até o jornalista do Metrópolis, Samuel Pancher. Esse, pelo menos, foi coerente. Foi coerente. Porque ele criticou Bolsonaro, mas ele agora também... Mais ou menos, né? Aquela crítica à meia boca em torno da Daniele. Ele fala assim, ó, por que a ministra está sem capacete? O próprio ministério respondeu explicando, é uma regra imposta por criminosos que dominam a região. Aí fica a pergunta, é razoável uma ministra e um ministério se submeterem às regras de criminosos? Vai seguir a regra de criminoso, de bandido? Aí vem a Folha de São Paulo. Ministra Aniele anda de moto sem capacete. No subtítulo, já dá o outro lado. No subtítulo já tem o outro lado. Ministra participou de Viajando na Maré e disse que o uso de equipamento de proteção em comunidade pode ser arriscado por questões de segurança. Meu Deus do céu, que lindo! Mas por que não coloca no subtítulo, né? Que é questão de segurança, porque os criminosos mandaram não usar, então o governo tá acatando ordem de bandido. Por que não bota isso daí? Aí não coloca, né, Folha? Aí você vai ler a matéria e a Globo, a Folha, parece que aprendeu a fazer jornalismo com o Globo, fala assim, ó, o vídeo de Aniele foi compartilhado nas redes sociais por perfis de direita e próximos do ex-presidente Bolsonaro. Mas a turma tava comparando para mostrar a hipocrisia da imprensa, que não critica. A ministra foi criticada por não estar com equipamento. Não foi por causa disso. A crítica foi a parcialidade da imprensa. Isso aqui é fake news. E por estar circulando dentro da comunidade. Não, ninguém criticou por causa disso. Então, nem aí. É a parcialidade da imprensa. Procure um post, a turma falando isso daí que a Folha de São Paulo está afirmando. Aí depois, a nota da Camila Zaru fala. Nos últimos anos, Bolsonaro participou de mostras eleitorais sem usar o capacete. Em ao menos 2 ocasiões, ele andou de moto sem a proteção adequada. Ou seja, é uma nota para defender a Aniele, já no subtítulo, dando o outro lado e criticando o Bolsonaro e mentindo sobre as postagens que estavam sendo feitas pelos perfis de direito nas redes sociais. Aí depois não querem que a população tenha raiva do consórcio. Aí só para lembrar, ó, cadê o outro lado no subtítulo? Cadê o outro lado no subtítulo? Bolsonaro volta a ignorar regras de trânsito e anda de moto sem capacete no Ceará. O presidente estava na garupa, transportar passageiros sem equipamento tem infração gravíssima de Código de Trânsito. E aí de baixo ainda é pior. Descartado por Bolsonaro, capacete reduz morte de motociclistas em até 40%. Meu Deus do céu, velho. É doentio. Aí vem. Caso do Pix. Mais uma vez, até nisso você vê a parcialidade da imprensa. Olha o comparativo. Você vê como é, bicho. Ai, Jesus. 2 matérias da Globo. Padrão Globo de porcaria. Rui Costa diz que Lula ordenou suspensão da cobrança do Pix pela Caixa. Olha só, gente. Foi o Lula que mandou.
Porque o Lula tá do lado do povo, rapaz. Foi o Lula. A Globo já destaca. Ó, vocês estão criticando o Pix, mas foi o Lula que mandou parar. Painho não quer. Painho tá do lado de vocês. Aí vem o G1. Lula pede e Caixa suspende cobrança de taxa para Pix de contas de pessoas jurídicas. É o Lula, rapaz. Não duvidem de Painho, porque Painho tá do lado de vocês. Vocês conseguem ver que já na manchete, o Globo tenta pegar uma notícia que é prejudicial e tenta transformar em uma notícia positiva para o governo, para mostrar que o Lula tá do lado do povo. Balela. Aí você vê a mesma notícia sendo reportada por 2 outros veículos de imprensa. Um que até é do Grupo Globo, mas não é Globo. É o Valor Invest. Caixa suspende cobrança de tarifa do Pix para pessoa jurídica por ordem do governo. Pronto. Não é do Lula, não. O Lula pediu. Ai, Lula, meu Deus. Rui Costa disse que o Lula pediu. Não, governo. Aí você vê a CNN, ó. Planalto manda a Caixa Econômica suspender cobrança de Pix para pessoa jurídica. Cadê o Lula? Não. Notícia, né? Não é torcida organizada. Aí você pega a Folha... Não é Folha de São Paulo, né? A Mônica Bergamo. Cobrança do Pix pela Caixa foi surpresa para o Ministério da Fazenda. Olha só, gente. O Haddad não sabia de nada. Critica o governo, não, gente. O governo foi sabotado. Só faltou falar isso. O governo foi sabotado. A péssima repercussão da medida fez com que o Palácio do Planalto ordenasse a sua suspensão. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirma que a decisão final será tomada depois que Lula voltar de viagem à Europa. Não, Lula vai resolver. Brincadeira isso, viu? E vamos para a CPI das ONGs. Eita, temos aqui uns recortes bacanas. Senador Plínio Valério, presidente da comissão, mandando bem, viu? Não vou mandar o vídeo todo não, porque o vídeo é longo, 3 minutos e poucos recortes. Mas falo para vocês, sigam o Amazônia Azul. Aqui no Telegram, ele também tem o canal dele. Ele tá colocando vários recortes dos momentos mais importantes. Às vezes você tá com o tempo, meu Deus, onde é que eu vou ver? Porque às vezes você tá no Twitter, dá trabalho de pesquisar. Vai no Telegram, vai estar lá tudo bonitinho, organizado. E pensa num cara focado em levar informação. Por isso eu gosto do Amazônia Azul. Baita perfil. Olha esse recorte aqui do Plínio Valério. Tem um dado aqui, que eu acho que o Márcio já tem, é o comparativo internacional da área média das terras indígenas, em hectare por índio. Sem o marco temporal, nós temos 213 hectares por índio no Brasil. Cada índio corresponde a 213 hectares. Se o marco temporal vai para 505. O segundo país que mais tem hectare por índio é a Austrália, com 164. O Canadá, que quer nos dar lições, 38 hectares por índio. 38. E o nosso vizinho aqui, Bolívia, 4. Estados Unidos, 9 só. Estados Unidos tem 3,5 milhões de indígenas, que ocupam 3% do território nacional. No Brasil, nós temos quase 1 milhão, arredondando para 1 milhão, que ocupam 13% do território nacional. 14. Então, pronto, 14% do território. Vejam só a cretinice, a hipocrisia daqueles que nos querem dar lições. Quando a gente fala do marco temporal, e eu digo, em nome dos índios que me procuram, o problema do índio no Brasil não é terra. Não é pela terra que eles lutam por dignidade. O maior exemplo que eu dou é que Manaus tem mais de 40 mil indígenas vivendo na periferia em condições subhumanas. Peguei de um cacique aqui, há 3 dias, é que o vídeo fica muito ruim, um tiroteio. Eles estão invadindo terra, quando chegou é bala de borracha. Então, é isso, contra isso que a gente se opõe. E o que o Jaime iniciou a passar, nós talvez passemos por isso. Daí eu insisti no foco. E ninguém vai nos desviar desse foco. Tem uma frase aqui, enquanto o Márcio fala, deixa eu localizar uma frase aqui. Aqui já tá de boa. Vídeo completo mando para vocês lá no Telegram. Mas vocês estão vendo, pessoal, é o tempo todo isso, é querendo obrigar o Brasil a fazer algo que está anos-luz do que os ideólogos, né, os iluminados estão fazendo. Eles proíbem que o Brasil, sei lá, se desenvolva, assim, em termos econômicos, nossa logística, nossa indústria, enquanto a logística dele é desenvolvida, enquanto a indústria deles é extremamente poluente, eles querem imprimir de cima para baixo, né? Empurrar uma descarbonização, uma mudança de matriz energética, sendo que, gente, olha só, o Brasil
ele é um país que produz uma quantidade considerável de energia. Se olhar assim, até os gráficos internacionais. E a grande parte da matriz energética brasileira, mais de 80%, não sei se já bate 90%, mas enfim, quando se fala de energia elétrica, são de fontes renováveis. Quando você fala de energia elétrica, são de fontes renováveis, hidrelétricas, energia eólica. O que usa, por exemplo, de termoelétrica, às vezes, a gente podia até desativar. Como, por exemplo, se tivesse o leão do Tucuruí, que por muito tempo está do Amapá, fica usando gerador. Porque não pode. O leão vai passar em cima da oca. A oca dos índios. Oh, meu... Coitado dos índios. Imagina o cara tá deitado olhando pra cima, tem um cabo. Um cabo. Um cabo não pode. Vai destruir a vida, porque tem um cabo passando em cima da casa dele. Um cabo. Aí vocês perguntam, o que é que um cabo interfere? Aqui na minha rua tem um monte de fio. Ah, irmão. É que você não mora na selva. Você mora na selva, você vai ver como um cabo é um problema. Tô sendo irônico aqui, né? Então você vê, é o tempo todo isso. Aí querem falar marco temporal. O capacho, o vassalo do Rodrigo Pacheco, tá aí, né? Não, os parlamentares alemães mandaram a carta pro Pacheco, a Globo noticia. Aí a Globo noticiou, a gente comentou no vídeo ontem, não, os parlamentares holandeses, 6 deputados, mandaram a carta. Nossa, virou notícia do Globo, com algo mega importante, pressão internacional. 6 pessoas. Eles votaram em alguém? A gente votou neles? O Brasil tem 220 milhões de habitantes, que elegeram 513 deputados, 81 senadores, 27 governadores, um presidente da República, fora deputado estadual, prefeito, vereador e... Não, olha só, tem 6 parlamentares europeus que estão mandando aprovar o marco... Não aprovar o marco temporal, né? Não, Pacheco, barre isso, Pacheco. Olha, absurdo. Nenhum país no mundo, nenhum, o índio tem tanto hectare quanto no Brasil. Nenhum. Isso sem o marco temporal. Se aprovar o marco temporal, aí vixe, vai mais que dobrar. Sem o marco temporal, a proporção de índio por hectare, o Brasil já é líder internacional. Nenhum país é igual. Mas quem é um vilão? Quem é o malvado? O malvado é o Brasil. E onde é que tá o Lula agora? Tá lá na Europa, mamando os europeus, falando de novo pacto financeiro global junto com Macron, hidrogênio verde, ESG, a árvore da humanidade. Meu Deus do céu. Eu tenho muita esperança nessa CPI aqui, que ela pelo menos mostre para as pessoas o que está acontecendo. Sirva para ser um grande despertar. Porque recentemente eu venho achando material na internet, as pessoas vêm mandando material que às vezes eu sinto vontade assim, de ficar me contorcendo por dentro, de ver, meu Deus do céu, olha tudo o que estão fazendo no Brasil nos últimos 60 anos. Eu nem estava nascida, a turma já estava fazendo maldade. Isso não começou hoje, mas despertamos, antes tarde do que nunca. Recomendo vocês, que quiserem assim, um baita compilado, leiam o livro Máfia Verde, do Lourenço Carrasco. Vocês acham? Então compra aí. Não é caro? Se não, dá um jeito aí de dar uma lida. Vocês vão passar mal, de raiva, com o que estão fazendo com o nosso país. Em outro momento, aqui eu não vou dar play no vídeo, o Pleno Valério mais uma vez reforça. Se as ONGs tivessem cuidado da Amazônia, hoje ela não teria 54% da população abaixo da linha da pobreza. Gente, são anos e são décadas de bilhões que são investidos. O ciclo natural da vida é, conforme o tempo vai passando, todos os dias, eu, você, seu pai, seu irmão, periquito, vizinho, colega, todo dia a gente está produzindo alguma coisa. A gente consome, está consumindo, né? Consome comida, compra uma coisa ou outra, mas a gente está fazendo a roda da economia girar. A gente está produzindo alguma coisa. Isso aqui é um ciclo antinatural. Como assim? Todo dia a gente acorda, todo dia a gente produz, dinheiro está sendo injetado e 54% da população está abaixo da linha da pobreza. Não está vendo que isso aqui é contranatural? Um processo que é contranatural porque tem uma força humana sobre ele. Porque se só deixasse um ciclo natural da Terra, as pessoas progridem. Isso é óbvio. Você constrói uma casa, ela não vai desaparecer amanhã. Ela vai estar lá. Óbvio que pessoas vão nascer, mas você vai construir mais casas. Você vai produzir mais. Serão mais carros, serão mais isso, mais aquilo outro. É o ciclo da vida.
A gente tá diante de um ciclo antinatural. Quem é o culpado por isso? Não é possível que não tenha ninguém. Em outra fala, essa aqui eu tenho um pequeno recorte. O Márcio Bittar fala assim, o que me impressiona é como tem gente falando da Amazônia há 40 anos, recebendo dinheiro, e a Amazônia está cada dia mais pobre. Aí ele fala o seguinte, ó. Impressionante, já está chegando em minha mão muito material. O que me impressiona é como tem gente falando da Amazônia há 40 anos, recebendo dinheiro e a Amazônia está cada dia mais pobre. É impressionante isso. Assim, são coisas absolutamente subjetivas e que, a nosso ver, agora, por exemplo, no Acre, a pedido de algumas ONGs, o Ministério Público Federal mandou suspender o projeto de licitação do projeto executivo de uma obra que liga uma região do Acre, do Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru, condenando, simplesmente assim, condenando a eterna pobreza daquela região. Porque é humanamente impossível que ela produza o que seja para tirar lá de Cruzeiro do Sul a 670 quilômetros de Rio Branco para vender em Rio Branco ou Porto Velho ou sul do país. Então, a impressão que fica, e é isso que a CPI, me parece, precisa tentar elucidar para o Brasil, é que, ao cabo de tudo isso, você tem uma militância na Amazônia brasileira, financiada por capital nacional e externo, que, no final das contas, o objetivo é trabalhar contra hidrelétricas, contra estradas, contra pontes, contra estação mineral, contra, inclusive, a possibilidade de que os próprios índios possam, de fato, serem donos da sua terra. E é isso que a CPI vai tentar elucidar. Gente, quando vocês vão no supermercado e você vê lá um biscoito e você fala, pô, não tem a fábrica desse biscoito na minha cidade. Ele veio de algum lugar, né? Mas como é que chega lá no Acre? Se não tem estrada? Já parou pra pensar nisso? É um universo que não é Brasil. E são brasileiros, mas que estão tendo o seu direito constitucional do ir e vir basicamente negado, porque não tem como sair. Não vai criar estrada, não. Não vai. Ah, mas nós até coloca aqui, ó, que faz esse caso. A rodovia entre Cruzeiro do Sul e o Peru não pode ser feita sem consulta prévia a povos atingidos. Diz a Justiça Federal. Sentença em ação civil pública também proibiu o processo de licenciamento que ignore a opinião de indígenas. Aí o Amazônia Azul comenta assim, ó. A população do Acre não tem nenhuma importância na decisão. Quem decide são os indígenas, muitos deles tutelados por ONGs. A estrada sequer passa por terra indígenas. Pessoas que vivem à custa de ONGs, viajam o mundo inteiro, ficam em hotéis 5 estrelas, moram em mansões. Não é possível, bicho. E a turma quem vai chegar como assim? Pô, olha os salários. É uma vida mansa, tem dinheiro pra tudo, pra mega ações, eventos internacionais. Mas, localmente, a população tá na miséria. Aí essa fala aqui é porreta. O cara fala da Ferrogrão e da justiça brasileira. Eu fico assim preocupado. Ah, mas passa num parque e o projeto pediu 800 hectares. Sim, pediu, porque de repente tem que abrir um pouco mais, mas é uma bitola aqui do lado. Só que está tirando 800 hectares, mas está agregando numa outra reserva 51 mil e uns quebrados de hectares. Quer dizer, a reposição por uma possível agressão aqui à margem da estrada é 51 mil vezes maior do que o que está... Então não há de se reclamar da questão ambiental. E eu fico assim preocupado. O juiz que não leu, não viu, né? Aí manda suspender uma obra, dá prejuízo para o país, dá prejuízo para os municípios, dá prejuízo para o Estado. Um prejuízo, vou citar um aqui, só umzinho, como diz lá em Belém. Barcarena é a cidade portuária nossa lá. Uma das empresas que tem porto grande e traz grão, soja, milho e tal, não sei o quê, lá do porto de Miritituba, que embarca no navio aqui em Barcarena, sai da barcaça e passa para o navio. Ela ia fazer há 2 anos atrás um investimento de 1,5 bi de reais. Aí suspendeu o investimento em função dessa ação aqui. Quer dizer, poxa,
um dos nossos municípios precisa tanto, o Estado precisa tanto, o município precisa um investimento de 1,5 bilhão, suspenso até agora, por causa que o judiciário acata uma ação que não tem fundamento. Não há fundamento, nem na parte jurídica e nem na parte ambiental, mas acata. Isso é muito difícil. Vamos trabalhar aqui para ver se a gente faz um bom debate, né? E escute esse povo, porque não é possível que a gente atrapalhe a vida de tanta gente, de um país que precisa tanto crescer, por causa desse tipo de procedimento. Muito obrigado, presidente. Gente, essa aqui é aquela história que o parque iria perder 0,059%, mas não vai perder, porque vai ganhar em outro pedaço 51 mil hectares. Eu não sabia disso. A Ferrogrão já vai passar basicamente do lado onde já tem uma rodovia, que é a BR-163. Vai seguir o mesmo percurso. Que é caminhão, rodando a diesel, dia sim, dia também, poluindo pra tudo que é lado. Podendo ter acidente, batida, pneu pocando. Quando ele diz que vai investir 1,5 bilhão, gente, olha só, quando investe 1 bilhão, e não é um investidor estrangeiro entrou com 1,5 bilhão da bolsa, isso daí é rentista. O cara vai lá, bota que o Brasil tá com juros de 14%, Roberto Campos Neto, né, meu Deus, grande, sensacional, tá lá, é 14% por rentista. Não, é 1,5 bilhão de investimento, é na economia real. Pensa o seguinte, é 1,5 bilhão que, sei lá, 100 milhões vai bater no bolso dos donos de material de construção. 10 milhões vai bater no bolso de quem tem uma carretinha, quem tem um transporte. Mas não sei quantos milhões vai bater no bolso de quem tem uma empresa, um empreiteiro, que vai contratar uns pedreiros, que vai lá fazer a obra, vai levantar o porto, e que depois de pronto vai gerar emprego. Não, porque os zongueiros não querem. Eu fico maluco. Maluco, eu não aguento mais ver esse país parado, sem poder se desenvolver. Aí outra coisa que fala também sobre logística. Meu Deus, eu fico às vezes, é sério, as portadas da Amazonas Azul conseguem me tirar do sério com as informações que ele traz. BR-364. A Justiça Federal proibiu o IBAMA de promover o licenciamento do trecho da BR-364 que se encontra sob análise do órgão, enquanto não for realizada a consulta aos povos indígenas e comunidades tradicionais afetados pelo empreendimento e não for realizada pela FUNAI a qualificação do estudo da referência 64 isolados do Igarapé Tapada. A sentença proibiu ainda a execução de qualquer ato objeto do contrato celebrado entre DENIT e o consórcio Única Iguatemi para o andamento da obra. A Amazônia Azul colocou ali 3 notícias de 2023, todas de 2023. Buracos e estreitamento da pista da BR-364 podem inviabilizar a economia do Acre. BR-3, buracos e lama na 364 geram prejuízos a motoristas que passam por Itapuã do Oeste, Roraima. Rondônia. Não há previsão para a liberação da rodovia entre Rondônia e o Acre, diz a PRF. Mas não pode. Não pode. E, meu Deus do céu. Eu adorei essa pequena montagem aqui, ó. Faria Lima, eleitor do Lula, contra o bolsonarista malvadão que vota em Bolsonaro. Eu tô começando a entender por que o povo do Norte apoiou tanto Bolsonaro. Porque Bolsonaro mandou tão bem no Norte. É porque a dificuldade faz as pessoas acordarem pra vida. E a realidade daquilo ali, ó. Você vê, empresário norueguês, bilionário, ONG pelo clima, SG Compliance. Seja bem-vindo, pode pegar nossos minérios. Aí tá ali, ó. Garimpeiro, pai de 5 filhos, ribeirinho, humilde. Trabalha desde os 12 anos, come o pão que o diabo amassou. Maldito, matador, gênio, né? Garimpo legal, vagabundo, pilantra. Como a galera tá definindo hoje em dia as coisas. Foram aprovados 57 depoimentos. Todos. Além daqueles que a gente comentou ontem, mais alguns com mais requerimento de informação e mais algumas pessoas que eles vão chamar. Enfim, bora ver. Espero que a CPI avance. Peço a vocês, acompanhem. E para encerrar o vídeo de hoje, essa aqui é bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. Por um lado é bom, que mostra que tem algumas pessoas acordando e que parece que passar um tempo próximo a Bolsonaro fez o Ciro Nogueira aprender alguma coisa. Mas é ruim porque
Esse aqui era o típico discurso que eu esperava ver na boca dos nossos deputados, na boca dos nossos senadores. Mas eu tô falando para vocês, eu vejo, é só aquelas postagens assim de notícia de marca d'água. Eu nunca esperava que isso aqui fosse da boca do Ciro Nogueira. Realmente prova que Bolsonaro muda as pessoas. Não acho que ele mudou e virou um conservador, não. Mas aprendeu alguma coisa. Mas tá ali, ó. Parabéns, Ciro Nogueira, de verdade, ó. Ele coloca a notícia que a gente trouxe ontem. Aumenta a pressão internacional a Pacheco contra o pele do marco temporal. Aí o Ciro Nogueira fala assim, ó. O Brasil é um país soberano. E soberania não é uma palavra. É ter instituições capazes de definir o futuro da nação. É isso que as colônias não têm. Compreendemos o mundo, a preocupação com o meio ambiente, tardia da parte deles. Mas o Brasil não é colônia. Nossa soberania é quem deve ditar o nosso rumo. Tô falando para vocês, a gente está no momento atual do planeta que as coisas estão mudando. Esse conflito entre soberanistas versus globalistas, ele está se intensificando. E o Ciro Nogueira está se mostrando na vanguarda desse movimento. Espero que ele comece a bater na tecla, até porque está na mão do PP a reforma tributária, com cashback rosa, justiça social tributária, regulamentação do mercado de carbono, imposto do pecado. Eu espero que ele abra os olhos, fala para o Gnaldo Ribeiro, do partido dele. Não, peraí, irmão, vamos ver isso daí, né? O Guapo é um maluco. Porque não adianta arrotar a soberania, aí na hora que chegar lá na reforma tributária, tá todas essas porcaria. Né, Ciro? Aí tu não engana ninguém. Mas vamos ver, né? Não adianta falar, mas o Aguinaldo é independente. Não é assim que as coisas funcionam em Brasília. Enfim, tinha mais notícia aqui do dia, mas não quero falar dele, não, que eu já tô com raiva. E vou mandar os vídeos lá pra vocês no Telegram. Se gosta do meu trabalho, pode só mesmo no canal. Valeu, tem o pé na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, Kimpaim.com sem BR. E peço pra vocês compartilhar o vídeo. E se puder, volta amanhã, porque eu pretendo estar aqui amanhã de novo. Gente, atenção com a CPI das ONGs. Precisamos retomar o Brasil. Eu não aguento mais ver esse tipo de notícia de impedimentos desse país se desenvolver. Tô nem aí se é o Lula assim é. Esse Brasil tem que andar pra frente. O Brasil não pode mais ficar sofrendo por conta de ongueiro. Pelo amor de Deus. E é isso. Fui.